Vamos continuar no Alexandre de Moraes. E eu sei que vocês não querem falar disso porque vão voltar para o Brasil e ele não quer voltar. Ei, mas aqui eu vai quero uma voltar pergunta. sim. Ele quer voltar sim, vamos Acho que acreditar. entendi o que você está querendo saber. Como que o Alexandre de Moraes conseguiu todo esse poder? Quem deu esse poder para ele, né? É isso aí. A primeira verdade, pergunta é quem deu esse poder para ele ele e a mesmo segunda é o que acontece nos bastidores? Porque às vezes a gente vê alguém de fora e pensa, nossa, esse é o homem mais poderoso do Brasil. Mas na verdade são essas pessoas que ninguém conhece e estão agindo nos bastidores. Ele é mesmo o Bam Bam Bam? Ou tem um outro cara manipulando e se escondendo atrás do Alexandre de Moraes? Ele é o cúmplice que foi escolhido para ser o rosto para todas as injustiças absurdas acontecendo no Brasil. Escolhido por quem? Vamos chegar lá. O Paulo pode falar um pouco Aí melhor sobre voltamos isso. ao Biden. E outros, incluindo a administração Biden. Existem até forças internacionais influenciando as coisas que estão acontecendo no Quais Brasil. países, por exemplo? A gente pode citar vários. Bom, né, principalmente os Estados Unidos. Os Da Estados comunidade Unidos. internacional, todos os países que vão para Davos e para o Fórum Econômico Mundial. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal estava presente, não todos, alguns juízes do Supremo, não o Moraes, mas o presidente do tribunal, o chefe de justiça, que é o Barroso, ele estava em Davos esse ano. Com certeza tem toda uma comunidade global, uma elite global que apoia ele, mas o maior apoio vem dos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo concreto. Dá uma olhada aí, vê se você acha um artigo Bem lembrado. do Financial Times de 2023. Ele chama a campanha discreta. A campanha discreta dos Estados Unidos para defender as eleições brasileiras, se não me engano. É a democracia. Isso. Democracia ou alguma coisa assim. Enfim, é um artigo do Financial Times, então não é nenhuma teoria da conspiração. E o que eles dizem nesse artigo é que os principais oficiais dos Estados Unidos, e eu estou falando aqui do diretor da CIA, também o secretário de Defesa, o comandante-chefe do Comando Sul, acho que a general era uma mulher, também o Jake Sullivan, o assessor de segurança nacional, todos eles foram para o Brasil e foram para ameaçar funcionários públicos, líderes militares e políticos para que não desafiassem o Moraes. Porque naquela época a gente estava falando de integridade eleitoral. E todos eles disseram, olha, se vocês desafiarem o Moraes, que era o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral no Brasil, se vocês desafiarem ele, vocês vão enfrentar todo o poder da política externa dos Estados Unidos. Por exemplo, o exército americano vai parar de cooperar com os militares brasileiros. Nós também vamos aplicar embargos, todo tipo de sanções e tudo mais sobre vocês. Vocês serão excluídos da comunidade internacional. Vamos fazer o que fizemos com a Rússia. E essa foi uma das razões pelas quais as instituições no Brasil não funcionaram. Olha, achamos um artigo. É esse FBI, mesmo. Soros e Serviço Secreto envolvidos em censura gigantesca no Isso Brasil. é do David Agape, ele é um ótimo jornalista investigativo. Ele trabalha com o Michael Schellenberger, é tipo o parceiro dele no Brasil. Será que eu posso ler isso? Vou ler Acabaram de aqui. colocar ele sob investigação também. Colocaram? Eu vou ler um pouco isso aqui, Rob. Abaixa a tela para eu conseguir ver os 2 primeiros parágrafos. O FBI, o Soros e o Supremo Tribunal Federal do Brasil se dizem defensores da liberdade de expressão e da democracia. E a missão do FBI é defender a Constituição dos Estados Unidos, cuja primeira emenda proíbe limites governamentais à liberdade de expressão. Soros e seu filho Alex, que comandam essa fundação filantrópica, afirmam querer sociedades abertas onde as pessoas são livres para se expressar. E o Supremo Tribunal Federal do Brasil afirma defender o compromisso da Constituição com a liberdade de expressão. Mas agora, uma investigação que durou meses revelou que o FBI ajudou o Brasil a censurar seus cidadãos. A Open Society Foundation dos Soros investiu na promoção da censura no Brasil e o Brasil tem uma força policial judiciária secreta que existe especificamente para espionar e censurar pessoas consideradas divulgadoras de informações falsas. Juntos, o FBI, o Soros e o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão envolvidos em um ataque direto à liberdade de expressão, que é um direito de todos os cidadãos, reconhecido tanto na Constituição brasileira quanto na americana. É basicamente isso. Acho que você já tem a sua resposta. Então eles estão pegando... Mas calma, deixa eu fazer outra pergunta. Às vezes, quando alguém vira a casaca, você olha pra essa pessoa, tipo, esse cara é razoável, você não vê ele como um cara estranho, e de repente, bum. E aí você percebe que alguém tinha alguma coisa contra ele escondida. Tem aquela história de que ele estava ligado ao, sabe, aquele acidente de avião com a Suprema Corte, a velha teoria da justiça antiga. E eu tipo, não sei se a história deles, não sei se aconteceu alguma coisa por trás ou talvez não. E algumas pessoas dizem que não tem como isso ter credibilidade. E aí a gente ouve sobre aquelas histórias dele sendo associado ao... Como é que se chama mesmo? Aquela gangue, o primeiro comando da capital, que tem sede em São Paulo,
É uma história falsa que começou online quando ele era secretário municipal de segurança pública. Ele estava ligado a essa gangue, tinha alguém lá que ele apoiava? Alguma coisa é verdade? Se eles falarem qualquer coisa a respeito disso, eles vão ser presos Pois é, literalmente verdade. na mesma hora. Eu vou ficar bem Eu quieto. vou me arriscar aqui para falar Eu não disso. vou falar nada, vou ficar quieto. Então, sobre isso ele trabalhava... O negócio Então aqui é o isso aqui seguinte... tem uma credibilidade. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Vou te dar os fatos e você tira suas próprias conclusões. Então, o PCC é o maior cartel de drogas no Brasil. Na verdade, alguns podem Rob, até procura argumentar aí. que um dos maiores cartéis de drogas Não, no é Brasil. o maior com certeza. Tudo bem, com certeza é o maior. Eles são Mas o sistema de principalmente- entrega de todas as drogas que são produzidas na América Latina. Tudo passa pelo PCC. Toda a cocaína que chega nos Estados Unidos passa por eles. Isso mesmo. É bem por aí Então, mesmo. se vier da Colômbia, vai primeiro pro PCC no Isso aí, Brasil e vai depois primeiro pra vem eles. pra Aí cá. eles mandam a droga pro mundo inteiro. Exato. É como se eles fossem tipo os distribuidores. Mas então, continuando, o PCC estava sendo investigado no Brasil e eles encontraram conexões entre eles e o Partido dos Trabalhadores. Eu não vou entrar muito nesse tópico porque acho que não é importante para essa discussão. Mas era muito provável que o PCC estivesse lavando dinheiro pelo... Eles estavam achando que um dos jeitos que o PCC estava usando para lavar dinheiro era como se fosse um sindicato de transporte público. Isso, de transporte público. Era um sindicato de motoristas de vans. No Brasil era muito comum por um tempo as pessoas usarem vans como uma forma de transporte público, né? E tinha um sindicato para os motoristas dessas vans. Esses sindicatos eram chamados de Transcop. E o Alexandre de Moraes era o advogado de defesa de um desses sindicatos. E para ser sincero, essa é a única conexão que a gente tem. E assim, eu não sei para vocês, mas para mim, se você trabalha para uma instituição ligada aos cartéis de drogas, isso normalmente não é um bom sinal. Mas também não é uma prova definitiva que tem uma ligação Ele podia ali. ser um advogado que talvez representasse alguns ex-criminosos antes, porque às vezes os advogados têm que fazer isso mesmo, né? Sim, Eu conversei claro. com o representante Weinstein, também tivemos um advogado outro dia no podcast, era o advogado do Didi antes do Rob. Você lembra de quem mais ele era Ele foi advogado? advogado do Harvey Weinstein também por um tempo. E tem vários clientes de alto perfil em Nova York. Certo, então ele era um advogado desse tipo, né? Que tinha alguns clientes assim. E por falar nisso, tem alguma conexão entre ele e o Marcolo Camacho? Existe alguma relação entre os dois? Com ele, com o playboy russo? Tem coisa A aí? gente não sabe dizer. Então aqui está dizendo que ele foi condenado a 232 anos de prisão. Esse Marcolo Camacho, ele está preso neste momento? Sim, ele tá preso, Marcola, sim. né? E vocês podem confirmar se ele é mesmo o Pablo Escobar do PCC? Muita gente diz isso, sim. Então ele é sim. mesmo. Então é uma avaliação justa. E não existe nenhuma conexão entre os dois relacionamentos de forma alguma? Nada comprova que existe. Mas eu consigo acrescentar uma coisa com certeza. Durante a administração do meu pai, Isso é o Marcola interessante. foi transferido para outra prisão, no meio da selva. Acho que foi numa prisão em Porto Velho, em Rondônia. E quando o Lula voltou ao poder, agora a gente tem Lula como presidente de novo, eu não sei como, não sei em que termos, mas esse cara conseguiu voltar para Brasília. Que é a capital. Exato. Mas eu tô falando sobre os fatos. Isso tudo é fato. Eu não tenho nada que comprove que esse cara tenha feito algum tipo de acordo com o novo presidente. Isso eu não tenho como comprovar. Mas é muito estranho. Eu não consigo entender o motivo de eles mandarem um dos chefes da principal organização criminosa de volta para Brasília.